pode-se dizer que o 5º título brasileiro numa Copa do Mundo começou aqui, neste modesto clube carioca. O São Cristóvão revelou Ronaldo Fenômeno, que fez a diferença nos campos da Coreia e do Japão. 2002 é o ano da integração europeia, com o surgimento do euro. 2002 é o ano que o Brasil elegeu um operário, Lula, iniciando um novo ciclo político. A Copa de 2002, a primeira na Ásia, é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. Em 2002, a seleção chega completamente desacreditada na Ásia. Só de técnico já tinha tido 5 antes do Scolari. Ronaldo Fenômeno chega machucado. Mas foi essa seleção que deu ao Brasil o pentacampeonato. Marcelo Barreto é jornalista esportivo e desde 94 que ele cobre todas as Copas. Qual é a característica, Marcelo, dessa Copa de 2002? Olha, a Copa de 2002 ela trazia já uma novidade do local, né? Era a primeira vez que a Copa chegava ao Oriente. Então havia muita curiosidade também com relação aos 2 países que seriam sede da Copa. Havia muita dúvida com relação à tradição do futebol nesses lugares, né? Japão e Coreia não tinham uma história longa no futebol, mas tinham sim, e mostraram isso, muita paixão pelo futebol. O futebol pegou nesses 2 países, né? Então foi uma Copa muito bem recebida pelo público e, bom, para nós brasileiros, uma Copa de feliz lembrança pelo título conquistado, né? Qual é a característica da nossa seleção em 2002? Que a gente tinha saído de uma meio vergonha aquela final de 98. É verdade. E a gente chegou à Copa ainda meio bagunçado. Aquela seleção demorou a se aprumar, né? Era uma seleção que nas eliminatórias só conseguiu garantir a vaga no Mundial no último jogo, vencendo a Venezuela por 3-0 em São Luís. Chegava sob muita desconfiança e o técnico da seleção, Luiz Felipe Scolari, tomou uma atitude muito corajosa, né? Ele não quis levar o Romário. Romário é um jogador que toda a torcida queria ainda ver na Copa do Mundo, né? Tinha sido o grande nome de 94, tinha sido a grande polêmica de 98, cortado por causa de uma lesão que ele dizia que não era suficiente para que mandassem de volta para casa. E em 2002 ainda em atividade, tinha sido campeão brasileiro em 2000 com o Vasco. Bancar uma decisão como essa foi realmente uma atitude corajosa do Filipão e deu certo, né? Ronaldo Elão é professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, autor de vários livros e trabalhos sobre futebol, inclusive um deles sobre o Ronaldo Fenômeno. Tudo bem, Elão? Tudo bem, prazer estar aqui. Hein? Certinho. Copa de 2002. O que você achou dessa Copa? Enfim, faz uma leitura breve dessa vitória do Brasil. Do ponto de vista do Brasil, o que mais me chamou a atenção é que das 5 conquistas brasileiras em Copas do Mundo, esta foi a primeira em que o trabalho do técnico foi reconhecido e valorizado. Quem é Filipão? Que é uma figura polêmica, uma figura... Acho que o Filipão representa, assim, aquela figura que sabe impor sua disciplina, é enérgico, mas ao mesmo tempo é um paizão. Por isso que eu acho que os jogadores todos acabaram tendo um enorme respeito por ele. E a imprensa também, porque ele se vê que ele foi muito criticado por não levar o Romário, que vinha fazendo gols, e apostar em um jogador
que vinha de sérias contusões, né? Sérios problemas físicos, que foi o Ronaldo. E eu acho que a partir da segunda, terceira rodada, ele acabou ganhando todo mundo. Helena Landau é economista, é também advogada e acompanha as Copas desde 1966, Helena? 66. Eu queria que você falasse da Copa de 2002, mas situando um pouco o Brasil, o mundo, o futebol, a economia e política. Só isso. Não, só isso. Não. Copa de 2002, do ponto de vista do Brasil e política, é um ano eleitoral, como sempre. Tem sempre a discussão se a Copa ajuda as eleições ou não. Foi um ano bastante importante do ponto de vista da economia, porque havia aquele medo de que o Fernando Henrique trazia o Brasil com estabilidade econômica e se o Lula, cumprindo as promessas do passado, ia mudar completamente. O dólar estourou, as reservas diminuíram, mas a sorte de todos nós é que o Lula, quando assume, não faz nada daquilo que o PT pregava e mantém a estabilidade. É uma Copa assim, bem interessante em termos de futebol mundial, porque também tem a discussão que acho que afeta muitos brasileiros. É possível ter uma seleção brasileira sem jogadores que joguem no exterior? Quer dizer, a gente olha aquele time maravilhoso e os jogadores ainda com essa tendência muito forte de jogadores que jogam em times internacionais. Era isso na época? Todos estavam fora? Isso sempre está. Essa é uma tendência que vem crescendo. Desde quando? Isso começou com a primeira questão, foi o Zico indo para o Udinese. E isso vem crescendo cada vez mais. E você, olha, o grande herói da Copa de 2002, Ronaldo Fenômeno, não jogava no Brasil há quantos anos? Né? O Ronaldinho Gaúcho, todos eles já começam a carreira no exterior e vêm para cá quando a carreira vai se encerrando. Então não podem jogar pela seleção mais, né? Ronaldo, quem é Ronaldo? Olha, o Ronaldo, ele, além de um extraordinário jogador, ele é um fenômeno muito interessante de ser analisado. Porque o Ronaldo sai do Brasil muito cedo, ele ganha alcunha de fenômeno que não foi os brasileiros que o alcunharam dessa forma, foi os italianos, foi lá fora. Ele tem uma carreira meteórica, eleito o melhor do mundo 2 vezes, e chega na Copa de 98 jovem, com 21 anos, e a imprensa e todo o Brasil depositando nele e no Romário, esse sim já é o herói de uma conquista em 94, as esperanças do pentacampeonato. Assim que o Romário é cortado daquela seleção, todo mundo se volta para o Ronaldo, como é um candidato a herói, ainda não era o nosso herói brasileiro, porque o herói tem que ter conquista, ele tinha conquista lá fora, mas não tinha conquista para o Brasil. E a partir do momento, que era uma carreira meteórica, linear, quase que monótona, sem nenhuma queda, né, em termos de Brasil, e a partir do momento que a gente tem um episódio no final da Copa na França, né, da convulsão do Ronaldo, é que eu acho que a trajetória do Ronaldo, talvez sem ele se dar conta, começa a ser narrada de maneira ainda mais mítica, porque nós temos um processo de humanização do mito. Todo mundo bota o Ronaldo no colo e se lembra que era apenas um menino, que talvez tivesse sido muita responsabilidade em cima dele. E ele vai coroar essa história, né, na Copa de 2002, que ele teve num prazo muito curto, ele consegue se redimir, né, e mostrar para o brasileiro que ele realmente poderia ser o herói que todos estavam querendo que ele fosse. A característica marcante dessa seleção durante a Copa é o Ronaldo? Eu acho que a característica marcante dessa seleção não é o Ronaldo. A seleção é engraçada que quando o Scolari saiu, diziam que era uma futebol força. Falavam que não tinha mais o futebol arte. Quando você vai ver os jogos do Brasil de 2002, primeiro você tem no ataque o Ronaldo Gaúcho, o Ronaldo, que era o Ronaldinho, nem fenômeno, não era, e o Rivaldo, que tinha um futebol arte maravilhoso. Então, se você compara com a seleção de hoje, é uma brincadeira você dizer que aquela seleção não era uma seleção de futebol arte. Os 2 gols do Brasil contra a Inglaterra, uma pintura, entendeu? Um jogador de jogo de craque. Na reserva você tinha o Denilson, você tinha o início do Kaká, o Juninho Paulista encerrando. Quer dizer, não podemos dizer que era um futebol força, né? Ronaldinho Gaúcho deu uma arrancada espetacular pelo centro do campo, foi se livrando da marcação e serviu o Rivaldo, que tocou certinho no canto. Foi o 5º gol do pernambucano na Copa.
que tinha de brilho nessa seleção? É um trio ofensivo, né? E a seleção parece ter sido montada em torno disso. O Filipão tinha o Ronaldo, em quem ele confiou muito, porque vinha se recuperando de uma lesão muito grave, mas era um dos grandes jogadores do mundo naquela época. Ele tinha o Rivaldo, que já tinha feito uma boa Copa em 98, e o Ronaldinho Gaúcho, que despontava como um grande talento, né? Ele deu um jeito de botar esses 3 jogadores no time e parece ter montado todo o resto do time em torno deles, né? O que eu faço para que esses 3 possam jogar? E funcionou muito bem. Era uma seleção que tinha o Marcos no gol, os laterais eram o Cafu e o Roberto Carlos, que depois marcaram época na seleção brasileira, e era uma seleção de 3 zagueiros, uma de 90, que foi tão contestada, mas essa deu certo, né? O Lúcio, o Edmilson e o Roque Júnior. Gilberto Silva era o primeiro volante. Na primeira fase jogou o Juninho Paulista no meio de campo, na segunda fase entrou o Kleberson, para ajudar um pouquinho mais na marcação. E tínhamos aí praticamente 3 atacantes, né? Além do Ronaldo, o Rivaldo e o Ronaldinho Gaúcho. O Brasil fez seu segundo jogo na Copa contra a China. Roberto Carlos foi logo disparando um torpedo na cobrança de falta para fazer 1-0. A bola cruzou de um lado para o outro e acabou no pé de Rivaldo, que só escorou para a rede. A assustada defesa chinesa tentou parar Ronaldo, segurando-o pela camisa. Pênalti. Ronaldinho Gaúcho não desperdiçou.